Bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais um estudo e um diálogo sobre a existência do Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa existência, como nós chegamos até aqui, né? O que nós temos pela frente, o nosso futuro, como nós estamos andando diante da vontade de Deus, diante da nossa vontade e diante da vontade do mundo. Afinal de contas, o homem, o discípulo, aquele que segue a Jesus Cristo hoje, tem vontade ou não? Será que ele matou a sua vontade? Ou será que ele ainda tem vontade? Será que é ele que dirige sua vida? Ou é o Espírito Santo que dirige a sua vida? Nas últimas palavras que nós falamos, nós observamos Jesus Cristo dizer que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É como se Jesus Cristo quisesse dizer: quem quiser vir após mim, eu não obrigo, mas se quiser vir após mim, por favor, vai ter problemas. Tome a sua cruz, tome os problemas, porque este mundo jaz no maligno. Não reclame, tome sua cruz e siga-me. Esteja satisfeito já com o tesouro que vai ganhar no céu, que é a salvação. O que é que você poderia ter no mundo e pudesse substituir já aquilo que você ganhou de graça, sem comprar, sem trabalhar, sem pagar o preço, que foi a salvação da sua alma. Jesus Cristo quer dizer que ele pagou esse preço. Então, o homem, o discípulo, não tem do que reclamar, não tem do que querer aqui nesse mundo. Ele deve entregar sua vida mesmo ao controle e direção do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Porque se ele não fizer isso, ele ainda vai estar pegando posse daquilo que já não é mais dele, que alguém pagou por ele, que é a sua vida. Esse é o verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus Cristo. As coisas que são fora desse contexto, o apóstolo Paulo diz que é animal, diabólico e terreno. Você ter controle da sua vida é um pensamento de Satanás. Você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. Deixar que ele controle, deixar que o Espírito Santo tenha domínio. E você e eu, como somos tão ruins, temos que lutar para liberar este espaço, para que o Espírito Santo possa atuar. Todos nós nos enganamos, pensando que estamos entregues à completa vontade de Deus. Não estamos, não. Muita coisa na sua vida e na minha vida, quem controla é você e é eu. Mas precisamos fazer isso. A Bíblia diz que foste fiéis, o próprio Jesus disse: foste fiéis no pouco, no muito eu te colocarei. Por que não podemos começar pelo pouco? Os pequenos controles que nós temos na nossa vida, por que não começar por aí? Por que não cortarmos a nós mesmos? Jesus disse: hipócrita, olha primeiro a trave que está no teu olho, para depois tu ver o arqueiro, que é um cisco, que está no olho do teu irmão, para tu poder tirar. Limpa primeiro o teu. Por isso que devemos começar sempre por nós. Nós somos as pessoas ruins. E o Espírito Santo e Jesus Cristo quer nos ajudar a entregar este controle a Ele, para que a nossa vida finalmente seja uma bênção na mão de Deus. Então nós vimos a queda de Adão e todo o trabalho que a humanidade tem agora para restaurar esta comunhão que Adão tinha lá no Jardim do Éden. Nós vimos etapa por etapa o homem, Deus, aconselhando, porque ele não pode mais forçar, que ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, deu direito de livre escolha e decisão. Então Deus não pode mais forçar. Como Deus não pode mais forçar o homem a retornar para ele, então Deus vai aconselhando, tentando ajudar o homem. Tivemos o sacrifício de Abel e Caim, tivemos uma nova geração feita por Noé, tivemos o que mais? Os patriarcas para a fé de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. Tivemos a lei com Moisés no Monte Horebe, os sacrifícios de animais, o sangue que cobria os pecados, mas não perdoava, e a lei de Deus dada ao povo de Israel através de Moisés. Só que a lei de Moisés e o sacrifício, esses dois pontos principais, não conseguiram também
restaurar a comunhão do homem com Deus, que Adão tinha no Jardim do Éden. Sem precisar fazer oração, ter contato com Deus direto, entendendo? Sem precisar de sacrifício, sem precisar de nada. Contato, oração e entrar no santuário. Era isso que o homem queria. Mas até a lei e os sacrifícios não se conseguiu. Por quê? Porque o sacrifício de animais, o sangue de animais, eles não podiam perdoar pecados. Eles cobriam, eles amenizavam, esperando um sangue mais limpo, esperando um sangue puro, esperando um sangue. É impossível que sangue de animais, só se fosse para perdoar animais. Agora, sangue de animais para perdoar pecados de seres humanos não pode. Eles apenas aplacavam a ira, né? A justiça que vinha para destruir o pecado e o homem estava na frente, essa justiça que vinha aqui, era certo sim, que o salmista Davi disse: eu sei que sou pecador, Senhor, e que mereço o teu julgamento. Confio apenas na tua misericórdia. Davi era consciente. Ou seja, o meu pecado, a retribuição é a morte. Então, se a morte vir para mim, eu estou acabado, porque eu não posso ressuscitar. Então, eu serei condenado ao inferno. Então, o que é que o sangue de animais fazia antes de Jesus Cristo? Ele fazia para cá e sair. Essa justiça do pecado não era imputada até chegar um sangue melhor que pudesse perdoar, que vem com Jesus Cristo. Sem pecado, puro, inocente, santo, e cumpriu toda a lei de Moisés, fechando o cerco para a nossa remissão de pecado, para o nosso perdão de pecados. Depois que ele fez isso, foi um homem perfeito, cumpriu toda a lei. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, só recebeu os pecados da humanidade na cruz do Calvário para dar esta vida santa dele, para perdoar todos os nossos pecados. Então ele recebe os nossos pecados ali e aniquila, destrói os pecados por causa do poder do seu sangue limpo, santo, puro, imaculado. Resultado, este sacrifício de Jesus não só perdoou os pecados de toda a humanidade antes dele, como no tempo dele, como vem até agora e vai até o final dos tempos. Até o arrebatamento, até quando tudo estiver estabelecido e não precisar mais. Esse sacrifício único, este sangue único vai perdoando tudo, mas só funciona para todos aqueles que o aceitarem e decidir estudar ele, amar ele, obedecer a ele. Sem isso, este poder não funciona na sua vida nem na minha. Se eu não procurar este Senhor, este Mestre Jesus Cristo, né? Esse autor da minha vida, autor da minha salvação, o meu maior pináculo, né? A minha rocha, o meu tudo, se eu não procurar ele, não vai adiantar para mim. Eu estou condenado, sendo condenado, serei condenado sem Jesus Cristo. Então foi uma obra maravilhosa e extraordinária de salvação. E Jesus começa seu ministério de uma forma muito categórica e contundente, avassaladora. Primeiro ele mostra como nasceu, de que jeito nasceu. E ele começa a mostrar ao povo de Israel como viveu, diferente do que Israel esperava, diferente do que muitos hoje ainda esperam. Esperavam um rei glorioso, nascido em berço de ouro, como foi Salomão. Salomão nasceu em berço de ouro, né? Teve toda a sabedoria do mundo dada por Deus, construiu um templo em Jerusalém, mas nos finais de sua vida, o que foi que Salomão fez? Abandonou a Deus miseravelmente e foi adorar a imagem de escultura com suas mulheres. Isso mostra que a riqueza afasta o homem de Deus. O problema, já dissemos, não está na riqueza. O problema está no homem que é vendido sob pecado. Ser rico e servir a Deus hoje é incompatível. Por mais que esses enganadores, mentirosos, tentem dizer que você pode ser rico e servir a Deus com humildade, é mentira de Satanás. Isso vem das profundezas de Satanás, disse Pedro. Você, discípulo de Jesus, tem que ter o exemplo dele. Ele poderia ser rico, o que foi que ele fez para lhe ensinar?
nasceu numa manjedoura, que é uma estribaria de cavalo, certo? Entrou em Jerusalém aclamado como rei, montado num jumentinho, em vez de um cavalo manga larga do Egito, da época, que era o mais de cima, os que os reis usavam. Cavalo branco manga larga, era o que os reis utilizavam, os mais belos cavalos. Ele entrou num jumentinho. Certo discípulo chegou para ele e disse: eu vou contigo, mestre, para onde tu fores. Ele disse: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está pensando que vai ter boa vida, vai ter uma vida de fartura de tudo aqui? Você está enganado. O homem tem que ser aprovado. O homem precisa se livrar. O homem precisa aprender a dependência de Deus. E ele, com riquezas, ele não vai aprender a ter fé e aprender a depender de Deus. A riqueza corrompe o homem mentalmente. Ele pode ter adquirido com justiça a sua riqueza, mas ela corrompe ele mentalmente. É isso que Satanás quer, que ele não dependa tanto de Deus. A vida do homem tem que ser entregue. Uma vez aceitou Jesus Cristo como Salvador, uma vez morreu para o mundo, nasceu para Deus, sua vida tem que ser completamente entregue ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Isso inclui passar privações, necessidades, não é? Lutas, vitórias, glórias. Isso é parte do aprendizado da fé, do crescimento espiritual. E ele tendo R$1 milhão no banco, ele não vai crescer. A não ser que ele se torne perfeito. Como Jesus disse, o que é se tornar perfeito? Vender tudo o que tem, distribuir para os pobres, seguir a ele e ter um tesouro no céu. Isso é ser perfeito. Qual é o rico que vai querer fazer isso? O verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus Cristo. Mas eu vou ficar pobre? Você vai ficar pobre e dependente de Deus. Continue com sua riqueza e você vai ficar dependente dela, não é de Deus não. É conversa fiada a história de Trancoso e conto da carochinha. Jesus não estava brincando quando disse como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é por causa da riqueza, é por causa do homem que é ruim em sua natureza. Ele precisa criar uma dependência de Deus. Ele precisa orar para pedir a comida, o pão de cada dia. Ele precisa se sentir necessitado de Deus para buscar a Deus. Porque se ele não se sentir necessitado de buscar a Deus, ele não vai. Ele não vai. O homem é ruim. Ele não vai. Por isso que Jesus sempre combateu no seu ministério terreno. Como é difícil para os ricos servir a Deus. É melhor passar uma agulha uma linha pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um camelo, melhor dizer. Então não brinque não. Não é brincadeira não. Jesus não estava jogando lorota não. É sério. Você já tendo um pouquinho de coisa, você já se torna independente? Você já não quer mais buscar como buscava antes? Imagine riqueza. É o homem que não presta. O exemplo de Jesus é claro. Esses pastores que pregam por aí, que tem mais de 1 milhão no banco, muitos grandes pastores aí, eles não conhecem não a vida de Jesus Cristo não. Se eles conhecessem, já tinham distribuído para os pobres. E dependendo só da fé em Deus. Eles já tinham distribuído isso. Eles não distribuem porque eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos, sua vida. É tudo lorota, fachada, mentira e conto da carochinha que eles ensinam. Teologia da prosperidade é uma farsa de Satanás. Pura e inequívoca. Que Deus nos abençoe.